Muito bem tornado, tifoso bianconero. Tchau, tifoseria bianconera, torcida bianconera da Juventus de Turim no Brasil. Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Hoje, dia 31 de maio, e chegamos ao final do mês. Portanto, amanhã, dia 1º de junho, às 10 horas, eu vou sortear para você que for inscrito e que participou no último vídeo esta belíssima camisa. Se você não ganhou na temporada passada, amanhã tem mais uma chance para ganhar essa belezura aqui, ó, tá bom? E quem não ganhar, não fique triste, porque na próxima temporada vai ter mais sorteios de produtos oficiais, como a gente fez durante todo o segundo turno do campeonato. E essa camiseta aí, a gente vai sortear mais vezes sim, porque aqui no Finestra, você que for inscrito sempre ganha. Você não perde, você não empata, você não vai para os pênaltis e nem para o gol de ouro. Lembra do gol de ouro? Meu Deus do céu. Mais uma invenção ridícula da FIFA que, graças a Deus, não vingou. Muito bem, hoje também é uma data muito importante. No dia 31 de maio de 2009, pendurava as chuteiras a fúria tcheca, Pavel Nedved, a fúria tcheca. Olha aqui a miniatura do Pavel Nedved, ex-vice-presidente da Juventus, uma bandeira bianconera, tá com reflexo aqui. O Pavel Nedved, no detalhe, é uma das miniaturas. Eu vou deixar ele aqui, ó, do lado da cabeça do Del Piero. Del Piero equilibrando Nedved. Muito bem. Tá passando o jogo do Brasil, enfim. Eu coloquei na capa o Spalletti e o Comolli, né? Mostrando as pazes. Claro que eu tô sendo irônico, né? E vamos lá. Há uma semana atrás eu encerrava o vídeo depois do derby contra o Torino, dizendo que nessa semana que passou tinham que ser tomadas providências. Eu não vou ser leviano de dizer que até agora nada. Eu não posso me espelhar no Milan. Aliás, um abraço para o Johnny Martins, torcedor do Milan, meu amigo, que está decepcionado com a diretoria do Milan, mesmo mandando embora todo mundo. Cada um com seus problemas, tá? Eu não posso dizer que a Juventus não está fazendo nada, porque eu não sei se mandar embora todo mundo é o certo. Tem uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo em relação ao Comolli, duas coisas, tá? Tem uma parte que eu concordo com ele, o que não significa que eu voltei atrás. Para mim, o Comolli é incompetente até que se prove o contrário. Ele vai ter a chance agora de fazer um mercado de saída, para provar que foi um erro e não uma incompetência. Mas uma coisa que ele falou é verdade, independente de quem seja o diretor. Não adianta ficar... Claro que ele falou isso visando o lado dele. Não adianta toda hora, todo ano, ficar trocando de diretoria. Isso eu concordo com ele, tá? Começar sempre do zero. O que não significa que ele seja a pessoa indicada para esse cargo. Mas muito bem. A outra coisa que eu vou falar sobre ele é muito mais uma fofoca do que uma informação. É uma curiosidade, não gosto de falar de fofoca, é uma curiosidade, tá? Uma pessoa de confiança, de minha confiança, de muita confiança minha, que mora em Turim, falou para mim o seguinte no domingo passado, que ele falou para mim, tá? Que o Comolli, entre quatro paredes, entendam, no vestiário, tá? Não pensem em bobagens. Que o Comolli, ele é mais duro, mais bravo com os jogadores na hora de fazer uma cobrança do que é o Conte. O Conte do Velho Testamento, não o Conte de hoje. Ele falou, Mário, não se deixe enganar pelas aparências. O Comolli, ele é todo elegante, ele fala bonito diante da TV, mas ali no vestiário ele não fica atrás do Conte na questão de cobrar os jogadores até a alma. Eu me lembro que depois da derrota para a Fiorentina, ele falou o seguinte, abre aspas, sem comentários, fecha aspas. Não sei se isso foi para interpretar de um jeito sem comentários no sentido de decepção, como nós também falamos sem comentários, ou se no sentido de falar assim, sem comentários,
que depois ele vai lavar a sujeira entre quatro paredes. Isso é uma curiosidade do Comolli, para quem acha que ele é um mosca morta, me garantiram que ele não é. Daí a dizer que ele é competente, passa longe, hein? Passa longe. Recapitulando, o Comolli ele continua por enquanto na diretoria, mas com menos poderes. É muito mais as saídas do mercado do que as chegadas vão passar pelas mãos dele. As entradas vão passar principalmente pelo Tolini e provavelmente mais um que será contratado, mas o Ottolini vai ter mais autonomia que o Comolli no mercado de entrada. Ao Comolli cabe mostrar serviço aí nas saídas, ele vai ter muito trabalho nessas saídas, porque pelo menos 6 jogadores ele tem que mandar via, ele tem que se livrar de 6, entre eles o goleiro, tá? E aí o Spalletti e o Comolli, que aparentemente dizem que estão bem, repito, eles não têm nenhum problema pessoal. O problema ali é uma divergência profissional, mas não dá para você ir adiante com uma divergência profissional. Se o Comolli achava que tinha que trazer só 2 jogadores e o Spalletti quer 5, como é que vai dar certo isso? Como é que vai ter essa harmonia se tem pensamentos diferentes, né? Não que eles precisam ser amigos de comer uma pizza junto, não que eles precisam ter as famílias que se frequentam, não que eles precisam ter uma amizade, não. Mas não, eles não se odeiam. Tá, mas não adianta se eles não têm a mesma linha de raciocínio no campo profissional. Atenção, é uma sensação que eu tenho. Eu não estou muito convencido dessa história de que a Juventus vai ficar com os dois, tanto com o Spalletti quanto com o Comolli. Para mim, um dos dois não termina a temporada. E não estou falando no final da próxima temporada. Se os dois começarem a temporada juntos, eu me arrisco a dizer que na primeira derrota do Spalletti contra um rival, o Spalletti cai. E aí ficaria o Comolli. Ou me arrisco a dizer também que se o mercado, antes de terminar setembro, no meio do mercado a coisa estiver embaçada, não estiver indo, me arrisco a dizer que o Comolli vai ser mandado embora. Guardem essas palavras, guardem essas duas situações que eu estou falando. Não estou muito convicto que os dois vão terminar juntos a temporada. Dito tudo isso, tá? A Juventus vai fazer uma nova tentativa pelo Alisson, a pedido do Spalletti, e aí talvez o Comolli querendo agradar um pouco mais o Spalletti. É difícil trazer o Alisson, tá? Não se surpreendam se aparecer o De Gea da Fiorentina. O De Gea é ideal? Não é ideal. Mas nesse momento, só o fato do Di Gregório não ficar na Juventus, para mim é um reforço, tá? Sendo que o Di Gregório não é parâmetro para nada, a gente sabe disso, mas é só a título de curiosidade. Eu vou jogar um ponto polêmico aqui, e depois uma informação de mercado, tá? Aliás, tomem cuidado, tá, com essas notícias, Icardi, não sei quem. Calma, não é verdade. Alguns anos atrás, eu não tinha o canal ainda, eu conversando com um grupo de amigos, eu dizia o seguinte, que a Juventus estava certa em ter uma diretoria que contrata jogadores e aí depois escolhe o técnico e o técnico já chega na Juventus sabendo com quem ele vai trabalhar. E muitas pessoas diziam que esse método não funcionava, porque isso é antiquado, ou porque tem que se espelhar nos outros clubes, como é no Real Madrid, como era no Bayern de Munique, como é a característica do Klopp, do Guardiola, que o treinador fazia o mercado. Muito bem, eu sempre fui contra isso, de o treinador fazer o mercado. Eu preferia o método antigo, porque tem coisas que pode funcionar bem num Bayern, pode funcionar bem no Milan, pode funcionar bem, sei lá, no Real Madrid, no Barcelona, mas na Juventus pode não funcionar. É um pouco diferente. De uns anos para cá, a Juventus mudou esse pensamento, meio que atualizou e deu plenos poderes ao treinador. O treinador começa a dar muito pitaco e a montar o time. E a gente está vendo os resultados. O Thiago Motta chega, tira o Chiesa,
da Juventus, tira o Danilo. Não estou entrando aqui na questão se o Chiesa era bom ou não era, se o Danilo era bom ou não, não é isso. Estou falando de poder de treinador. Aí ele pede o Di Gregório, porque era um goleiro que sabia sair com os pés, por exemplo. Di Gregório foi pedido do Mota. Só que aí o treinador não fica. Desculpa. Só que aí o treinador não fica e a herança fica. O Mota saiu, a gente ficou sem Chiesa, sem Danilo, e ficamos com o Di Gregório. Tem mais algum jogador, acabo esquecendo aí. Aí chega o Tudor. É isso? Foi o Tudor depois do Mota, né? O Tudor cobriu. Trocou tanto técnico que eu tô até perdido. O Tudor pede o Openda. Aí o Tudor sai, fica o Openda. Chega o Spalletti e não quer o Openda. O Spalletti quer porque quer o Vlahovic. Tá difícil, tá? Tá muito difícil a renovação do Vlahovic. Mas ele quer o Vlahovic, ele quer o Alisson. E se ele não ficar? E se ele não ficar na Juventus, como é que fica? Aí sai o Spalletti e a gente tem que ficar com o Alisson. Aí chega um outro treinador que não quer trabalhar com o Alisson, não quer trabalhar com o Vlahovic. Vocês percebem como, pegando os últimos 3 anos, pelo menos, não dá certo isso? Do treinador fazer o mercado, porque o treinador depois não se garante. Eu sou do método do antigo, tá? Juventus tem uma diretoria sólida, que não é o caso dessa diretoria. A diretoria monta jogadores bons, de nível, né? Tinha um scouting para isso, mesclava um ou outro que podia ser jovem, como foi no caso do Pogba, como foi no caso do Marquísio, mas com um pouco de experiência. E na hora de contratar o técnico, de contatar para contratar, olha, o nosso elenco é esse. Você quer vir treinar a Juventus? Se quiser, ótimo. Se não quiser, obrigado do mesmo jeito e tchau. Eu sou desse método. Porque o treinador que tem que treinar um clube como a Juventus tem que ser competente. Não pode ser uma bosta, não pode ser qualquer um. E se tem um time bom, como as antigas diretorias montavam um time bom, ok. Esse negócio do treinador chegar, seja quem for, Klopp, Guardiola, Mourinho, e querer montar o time dele, eu nunca fui a favor. E na Juventus está se provando que eu tinha razão, não dá certo. E aí eu vou fazer uma observação aqui. Eu estou do lado da Juventus quase sempre. Não significa que eu não posso fazer uma crítica à diretoria, eu faço. Essa queda de braços de Comolli com Spalletti, que repito pela enésima vez, tá? Não é que eles não se suportam, não é que eles não podem trabalhar juntos, só que eles pensam diferente. E isso vai gerar um conflito, tá? Não é pessoal, pronto, o problema deles. Só que nesse momento, eu, se fosse diretor da Juventus, mandava embora os dois. Eu, Mário. Só que atenção, mandar embora um técnico quando tiver outro aqui na mão. Primeiro eu entro em contato com outro treinador e falo, ó, você tá afim de treinar a Juventus? Porque eu vou demitir o fulano aqui. Aí eu trago. Não é mandar o Spalletti embora e depois vamos ver. Não, depois não. Tem que ter antes um cara na mão. Né? E aí sim mandar embora. Se não mandar embora por mandar embora, você resolve o problema pela metade. Aí você arruma um outro problema. Como eu não gosto de fazer as coisas pela metade, eu ia atrás. Meu nome preferido, número 1, seria o Deschamps. Que além de tudo, vai ficar livre agora, depois da Copa. Além de tudo, é um cara que gosta de trabalhar com jovens, é experiente, ganhou a Copa do Mundo, jogou na Juventus. Para mim seria o ideal. Depois pode dar errado, pode dar errado. Há 3 anos atrás, eu falei, cara, um nome italiano que eu gostaria na Juventus, um nome não italiano que eu gostaria na Juventus, e sem ser francês também, porque tem uma relação muito estreita entre a Juventus e a França, era o próprio Luiz Henrique, que ganhou a Champions. Fora isso, nunca me admirei por Guardiola, por Klopp, nunca. Para mim, ou é o Deschamps, ou era o Luiz Henrique, sem serem italianos. O Zidane para mim é uma incógnita, mas eu ia atrás do Deschamps e o plano B meu seria o Maresca. Maresca por quê? Porque ganhou o Mundial no Chelsea? Não, mas porque mostrou ser um bom técnico e
foi jogador da Juventus, conhece o nosso universo. O Maresca, ele tem a alma do Tudor, mas tem o conhecimento tático que o Tudor não tem. Seriam os meus 2 nomes, tá? A princípio. Então, eu teria mandado embora o Spalletti. Porque é o seguinte, agora eu acho que muita gente vai até concordar comigo. Eu sempre falei, e vou ser coerente sempre, quem vai em campo são os jogadores. Claro que tem a culpa do Elkan, aí tem a culpa da diretoria entenda-se como Oli, tá? Não é culpa do Chiellini, porque o Chiellini não é do futebol, a parte dele de diretor é outra, e não é do Tolini que acabou de chegar, não fez o mercado. E aí vem a culpa do Spalletti e dos jogadores. Quem vai em campo são os jogadores. Para mim, são os principais culpados. Depois vem os outros. Agora, quem escala, por exemplo? É o Spalletti. Os últimos jogos que a gente... O que irritou de fato não foi só não ir para a Champions. O que irritou, pelo menos eu, e acho que a maioria, foi não ganhar de um Verona rebaixado, empatar em casa, e perder para uma Fiorentina que tinha acabado de se livrar do rebaixamento. Não é a Fiorentina do Batistuta e do Edmundo. E nesses 2 jogos que foram em Turim, na nossa casa, no nosso território, o Spalletti também teve a falha dele e foi grave. Por que ele escalou o Di Gregorio quando ele tinha o Perin e até o Pinsolho? Ele colocou alguns jogadores que não estavam entregando, podia ser um pouco mais ousado, podia pôr uns moleques da primavera, mesclasse pelo menos. Não vai me convencer o fato de dizer, não, mas para ganhar dessa Fiorentina, com todo o respeito, para ganhar desse Verona, com todo o respeito, precisa de Alisson, precisa de um outro atacante. Para ganhar desses times, o que tinha em mãos, dava para ganhar. Aí entra aquilo que eu falei, jogadores descompromissados, mas o treinador tinha que, pegar pesado, fazer esses caras correrem. E além de tudo, como eu falei, ele escalou errado o goleiro. Então ele teve responsabilidade também nessas derrotas. Independente do Comolli ter assumido tudo. O senhor Spalletti teve culpa nos jogos da Fiorentina e do Verona. Junto com os jogadores. Os principais são os jogadores. Mas isso não livra a cara do Spalletti. Então quando ele começa a pedir muitos jogadores, eu não gosto de técnico que começa a pedir muito, tá? Tem que trabalhar com o que tem. Seria mais digno. Mas o Spalletti sempre foi um treinador médio. Então é isso. É um ponto interessante. Mercado, a Juventus trata com o Colomani. O Colomani quer jogar na Juventus. Não vou aqui dizer se é o ideal ou não é, mas ele quer jogar. É um reforço que pode ser o primeiro, o segundo, né? Porque o Di Gregorio saindo, para mim, é o primeiro reforço. E vocês já devem ter ouvido por aí, eu vou confirmar. O Brahim Dias do Real Madrid é muito verdadeiro. É muito verdadeira a possibilidade do Brahim Dias. Vai depender da questão do Nico Paz em relação ao Real Madrid. Mas a possibilidade do Brahim Dias aparecer na Juventus é muito grande. Eu acho que para jogar uma Europa League, ok, Europa League. Claro que não pode ficar só com o Brahim Dias, precisa reforçar esse meio de campo. Finalizo dizendo o seguinte, isso aqui também não vai agradar muita gente não, e aí eu trago uma informação. O Spalletti goza de um bom prestígio do senhor Douglas Luiz, ele gostaria de contar com o senhor Douglas Luiz, então é responsabilidade dele. Se o Douglas Luiz, que está voltando, ficar na Juventus, a Juventus não quer, aí eu dou razão para o Comolli. E quando aqui vem uma informação, tá? Como se vocês não soubessem, eu cansei de falar isso no último verão. Não é só questão futebolística, não é só questão dentro das 4 linhas. Problemas de extra-campo. Vou repetir, isso aqui é informação. O Comolli não quer, a diretoria não quer,
por problemas de extracampo do senhor Douglas Luiz, tá? Mas o Spalletti quer. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai prevalecer a vontade da diretoria ou do treinador. Se prevalecer a vontade do treinador e o Douglas Luiz ficar, eu acho muito bom o Spalletti fazer esse cara jogar. Eu acho muito, muito bom vou repetir. Eu acho muito bom o Spalletti fazer o Douglas Luiz jogar futebol. Porque senão, aqueles que são mais novos não conhecem, vocês vão ver aqui no canal o Mário do Velho Testamento. Até porque, em uma espécie de parceria com um amigo meu que tem canal na Itália, no YouTube, eu vou autorizar ele a jogar os meus vídeos lá, no canal dele. Mesmo falando em português. Isso vai chegar lá. Na torcida de lá. Tomara que viralize lá. E eu vou pegar pesado com o Spalletti se ele não fazer o Douglas Luiz jogar bola. É isso. Like no Finestra, nos vemos amanhã. Atenção, porque tem o sorteio. No sorteio, nessa live, a gente sempre traz alguma novidade, alguma atualização de mercado. Bom domingo a todos vocês. Não esqueçam de ativar o sino, tá? É muito importante, porque você não perde os próximos vídeos. E obrigado, Fúria Tcheca. Pavel Nedved, bola de ouro em 2003. E segundo o Alessandro Nesta, jogador do Milan, ele, Nesta, falou, não é o Mário. Se o Nedved jogasse a final da Champions em 2003, eu não sei não se a gente ganhava. Palavras do Alessandro Nesta. Eu termino o vídeo com essas belíssimas imagens. Sempre Forza Juve, fino alla fine, e um bom domingo a todos vocês. Tô de olho em Spalletti.